Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Chegamos então à nossa última aula a respeito da Santa Missa, e vamos agora, quer a gente queira, quer não, vamos ter que acabar com o assunto, né? Tudo bem, estamos na parte central, que é a Eucaristia propriamente dita. Alguns teólogos modernosos, aí, liberais, querem sempre dizer que a missa, ela é um banquete, né? Ela é a celebração da comunidade, é a refeição daqueles que caminham na direção do céu, e basta, e acabou por aí. A missa não é sacrifício. Bom, algumas coisas que a gente precisa dizer muito concretamente a respeito disso. Não tem jeito de você querer que a missa não seja sacrifício. É absurdo. É contraditório. A missa é o sacrifício do Calvário. Não é? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas não é isso porque está escrito no Catecismo da Igreja Católica. É isso porque a própria essência da Eucaristia nos diz isso. O relato mais antigo que a gente tem da Eucaristia é que está contido na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não é? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz o relato da última ceia. Ele escreveu isso no ano 52, né? Entre o ano 52 e 54 depois de Cristo. Então, nós estamos ali nos primeiros escritos do Novo Testamento. E ele expressa a realidade da Eucaristia, sempre dizendo que as palavras centrais que nós hoje celebramos. Isto é o meu corpo que é entregue. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. E deixa claríssimo que é para a salvação, para a remissão dos pecados. Ora, vejam, se as palavras centrais da Eucaristia são estas, como elas são relatadas por São Paulo, o que é um corpo entregue? O que é um sangue derramado? Aliás, o que é um corpo separado de um sangue? Isso é sacrifício, gente. Não tem como você dizer que é simplesmente uma refeição. Corpo e sangue separado é sacrifício. E depois, ainda a questão da fração do pão, né? O partir do pão, fractio panis, em que o corpo de Cristo é partido. Não é somente um símbolo de solidariedade, de partilha, mas é o sacrifício do corpo quebrado na cruz. Então, nós, quando celebramos a Santa Missa, estamos celebrando o sacrifício eucarístico. Ali acontece aquilo que nós já falamos em uma das nossas aulas, ali acontece a verdadeira anamnesis, zikaron, né? Ou seja, a recordação, que não é simples recordação, mas é a atualização daquilo. A palavra de Deus, vamos lembrar, é uma palavra eficaz. Então, o sacerdote, ele ao pronunciar as palavras de Cristo, as coisas acontecem. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Acontece ali, né? Que não é mais pão, não é mais vinho. É só aparência de pão, é só aparência de vinho. Na verdade é o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, é Jesus ressuscitado, né? Mas não é uma presença, aqui que é importante a gente entender, não é uma presença estática. Entende? Jesus está presente lá como se estivesse congelado. Mas é uma presença dinâmica, porque é um sacrifício, é um oferecimento, é uma ação eucarística. Nós falávamos na aula passada dos verbos, não é? Que organizam a Eucaristia. Jesus tomou o pão, ofertório. Deu graças, oração eucarística, que é aquilo que nós estamos analisando agora. Partiu o pão. Depois lá é o Cordeiro de Deus, a hora que o padre parte a hóstia.
é necessário que haja pelo menos uma hóstia grande que seja partida, não é? E deu aos seus discípulos, é a distribuição da comunhão. Vejam que toda a liturgia eucarística está dividida nesses verbos da narrativa da ceia. Agora, existe também a realidade de que nós temos que aprender a saber o que é uma ação eucarística. O que é esta dinâmica? Então, além dos verbos, todo verbo é ação, né? Não é isso? Tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Isso é uma ação. Mas além disso, existem três ações, três verbos muito importantes para que a gente possa entender o que é a ação eucarística do Cristo que morre se entregando ao Pai, ressuscita. Não é? Então, vamos aprender mais outros verbos agora. Quais são os verbos? Oferecer, suplicar e comungar. Queria ser bem prático nessa última aula para ensinar você a participar da missa. O que é participar da Eucaristia e não ser simplesmente um papa-hóstia, né? O sujeito que vai lá, participa. Missa de corpo presente. Já ouviu missa de corpo presente? Às vezes o corpo presente é o cadáver, mas às vezes o corpo presente é também o fiel que está lá no banco, que a cabeça está lá em outro lugar, né? Então, o que é a ação eucarística? Oferecer, suplicar, comungar. Você oferece a sua vida. Lembra na aula passada eu falei, quando você vira o sacerdote lavando as mãos, você se pergunte, o que é que eu ofereci a Deus para o padre que está com a mão suja? O que é que eu coloquei na mão do padre para ele oferecer para Deus, para ele ter que lavar as mãos agora? Oferecer. Isso que você ofereceu, sei lá, o que é que você ofereceu? O que é que colocou na patena ali do padre? Seu sofrimento, sua angústia, sua dor, seu pecado, não é? Seus projetos, seus sonhos, seu futuro, seu passado, seu presente. Você colocou ali na mão do Padre e ofereceu para Deus. Agora é necessário suplicar o Espírito Santo. Para quê? Para que aquilo que você ofereceu seja transformado. Aquele pão que você ofereceu, trabalho humano, né? Aquela história que você ofereceu que está ali naquele pão, aquela ação humana que está ali naquele pão e naquele vinho, agora receberão o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, e serão transformados em algo divino, corpo e sangue de Cristo. Então vejam como participar da missa é algo que redime a história da humanidade. Nós estamos pegando nossa história de miséria, pão e vinho. Nós estamos pegando nossa história de miséria, suas angústias, dores, sofrimentos. E nós estamos suplicando o Espírito Santo de Deus para que seja derramado sobre esta miséria e divinize nossa história. Divinize nossa miséria. Divinize aquilo que é frágil. Estão entendendo? Então, se você quer realmente participar da missa, oferecer e suplicar o Espírito Santo. A palavra súplica em grego é epiclesis, né? Epíclesis, súplica. A epiclese, quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, ele invoca o Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado não somente sobre o pão e o vinho, mas sobre tudo aquilo que você ofereceu, aquilo que você entregou, para divinizar aquilo, para transformar misticamente. Está entendendo? Então a gente suplica o Espírito Santo. Então, nas orações eucarísticas da reforma litúrgica, ou seja, as orações, a segunda, a terceira e a quarta, elas são organizadas
com duas epicleses bem claras. Uma epiclese sobre o pão e o vinho. Aí vem a narrativa da ceia, né? Isso é meu corpo, isso é meu sangue. E depois vem uma epiclese sobre o povo. Não sei se vocês já se deram conta disso, né? Então, por exemplo, a oração eucarística segunda, ela diz assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas. É a súplica, a epiclese sobre o pão e o vinho. O padre, nessa hora, está impondo as mãos no pão e no vinho e traça o sinal da cruz sobre o pão e o vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ok. Aí vem a narrativa da ceia, que a gente geralmente chama de consagração, não é isso? Então, a consagração do pão, a consagração do vinho. Quando termina isso, olha o que é que o padre diz, né? Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. É um ofertório. Oferecimento do sacrifício. Mas depois que o padre oferece isso, olha o que ele diz em seguida. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. É a epiclese sobre o povo. Você está pedindo o Espírito Santo sobre o povo. Então, para que você, ao receber o corpo e o sangue de Cristo, não é? Tudo aquilo que você ofereceu, receba o Espírito Santo que diviniza e transforma. Então, o Espírito Santo é invocado sobre o pão e o vinho, mas o Espírito Santo é invocado também sobre o povo. Não é? Então, tem essa segunda epiclese. Só para vocês conferirem que é isso mesmo, vamos pegar a terceira. Oração eucarística. Ele diz assim: santificai pelo Espírito Santo essas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Essa é a epiclese sobre o pão e o vinho. Depois da consagração, ele diz: olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nós que vamos comungar. Então, a epiclese sobre o povo. Na quarta oração eucarística, a mesmíssima coisa. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas. Epiclese sobre o pão e o vinho. E depois da consagração, ele diz assim: olhai com bondade o sacrifício que desce à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, Espírito Santo mencionado sobre o povo que vai receber o pão e o vinho. Dá para entender qual é a dinâmica? Então, a súplica do Espírito Santo sobre o pão e o vinho é também uma súplica do Espírito Santo sobre o povo que irá comungar. Entenderam? As duas coisas acontecem ali. Então, olha os verbos: oferecer, suplicar. Você oferece a sua miséria e suplica que o Espírito Santo venha para transformar essa miséria em algo divino, em algo de Deus. Então, vem o terceiro verbo, comungar. Quando você comunga, né, essa realidade se torna fato. Sua vida é divinizada, de alguma forma. Misteriosa. Porque já não é mais somente o seu sangue, é o sangue de Cristo no seu sangue. Já não é mais o seu corpo, é o corpo de Cristo no seu corpo. Já não é mais a sua alma, é a alma de Cristo na sua alma. Não é o seu coração, é o coração de Cristo no seu coração. E toda essa realidade unida em Deus, ou seja, comunhão, communio, unida em Deus. Vejam como na Eucaristia nós temos ali, em cima do altar, o microcosmos. Nós temos uma, digamos assim, um resumo de toda a história da humanidade. Que é o quê? O fato de que Deus quer pegar a história humana, pão e vinho, nossa ação, e
essa história oferecida a Ele no sacrifício da cruz, recebe o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, para que no céu esteja unida ao Pai em comunhão perfeita. Olha a Trindade. Os três verbos, oferecer, suplicar e comungar, unidos aqui na Trindade. Oferecer é o Filho, que oferece toda a nossa história a Deus, Pai. Suplicar, o Espírito Santo, que é derramado sobre essa história, para que então toda essa história esteja unida ao Pai no céu, comungar. Deu para entender? Então é toda uma dinâmica, e é importante isso. Por que é que eu insisto nisso? Eu insisto nisso porque nós temos que entender o que é uma ação eucarística. Ou seja, quando você for visitar o sacrário, não pense num Jesus congelado, estático, que você está lá contemplando para ele. Contemplando. Não. Você lembre Jesus que está oferecendo, suplicando, comungando. É a ação eucarística. É o Cristo na ação de oferecer as nossas vidas ao Pai, suplicar o Espírito Santo sobre nós, para unir nossas vidas a Deus. Está entendendo? Então essa é a realidade mais completa. Essa é a realidade mais perfeita que a gente poderia pensar em termos de participação da Eucaristia. Então, é muito importante a gente fazer adoração, é muito importante a exposição do Santíssimo, é muito importante a gente fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, porém, cuidado com o efeito colateral do remédio. O efeito colateral é o quê? É uma tendência de olhar a Eucaristia como uma presença estática, congelada. Enquanto Eucaristia, em primeiro lugar, é uma ação eucarística. São esses verbos. Está entendendo? A Eucaristia é algo que Deus nos deu para fazer. Faze isto em minha memória. Então é uma ação. Eu preciso fazer. Está claro para vocês isso? Não sei se eu estou me expressando bem, para que isso fique bem fixado espiritualmente em vocês. Então, voltando à explicação do ritual da missa, é importante a gente lembrar que a oração eucarística é a oração presidencial por excelência. Isso quer dizer que é o padre quem celebra e quem profere a oração eucarística. É absolutamente abusivo, é intolerável que alguém pronuncie a oração eucarística que não seja o sacerdote celebrante. Está entendendo? Nenhum ministro extraordinário da comunhão, nenhum diácono, nenhum leigo pode pronunciar a oração eucarística. Ela é do sacerdote. Totalmente do sacerdote, do início ao fim. Inclusive o por Cristo. Existem alguns lugares onde se insiste ainda em convidar os fiéis a pronunciar o por Cristo. Isso está absolutamente errado. É o sacerdote quem oferece. Receba o Senhor por tuas mãos. É Ele quem está oferecendo. Claro que nós oferecemos juntos, mas é o Padre. É a oração presidencial, é o Cristo que profere. Inclusive, é tão claro isso, que a igreja, quando tem vários sacerdotes concelebrantes, a igreja pede que os sacerdotes concelebrantes consagrem voce submissa, ou seja, com voz baixa, para que se ouça uma voz, que é a voz do presidente, e não um vozerio coletivo. Para que fique clara a voz do Cristo que fala. Está entendendo? Então, os sacerdotes concelebrantes deveriam quase que só labializar as palavras da consagração, assim, num sussurro quase inaudível, não é? E é o celebrante principal quem pronuncia em voz alta para que se ouça. Então, essa
realidade da oração eucarística, não é? Enquanto oração presidencial é muito importante. Isto nos leva a considerar uma coisa. Atenção. A posição do padre no altar. Isso é um negócio meio delicado. Sei que é um conflito imenso, mas o Papa Bento XVI tem insistido nisso e eu gostaria de expressar para vocês aquilo que é a opinião do Papa. Digo que é opinião do Papa porque ainda não virou lei, né? Não existe legislação a esse respeito. É somente a opinião do Papa. Bento XVI ele é muito sábio. Ele não quer baixar um decreto lá em Roma, porque ele sabe que só um decreto do Papa depois ninguém obedece. Ele quer pôr em ação um movimento. Então ele fica falando as coisas e os jovens vão pondo em prática. Os velhos vão se retorcendo, se contorcendo, revoltados. Mas os jovens vão ouvindo o Papa e colocando em prática. Isso é muito interessante o que está acontecendo na igreja hoje em dia, né? O Papa começa a dar comunhão de joelhos para os fiéis, de joelhos e na boca. Os jovens imitando. Os velhos se contorcendo. Para que isso? Isso não precisa, isso é um exagero, isso é um retrocesso, isso é não sei o quê. Entendeu? Mas o Papa é sábio. Ele sabe que não adianta ele baixar um decreto, né? Ele quer pôr um movimento em ação. Muito bem. Qual outro movimento que ele quer fazer? O movimento da chamada missa orientada. Que quer dizer o quê? A missa versus Deum. Ou seja, uma missa voltada para Deus e não voltada para o povo. Vejam, gente, durante 2000 anos a igreja celebrou a missa. Na hora da oração eucarística, o padre sobe ao altar, ele fica de costas para o povo e por quê? Porque todos estão olhando na mesma direção. Quando um padre está de costas para o povo, ele está na mesma posição que o povo, ou seja, ele e o povo estão olhando na mesma direção, ele e o povo estão oferecendo o sacrifício a Deus. O interlocutor é único, é Deus. Isso é importante por várias razões. Primeiro, o padre sai do centro. Não é o padre que é importante, é Deus que é importante. Porque se você coloca o padre olhando para o povo, psicologicamente, a impressão que você dá é de que o padre está falando com o povo. E o padre não está falando com o povo. O padre está falando com Deus. Só que as pessoas perdem tanta noção disso, que até mesmo os padres perdem a noção de que estão falando com Deus. Estão lá e olhando para o povo assim, como se fosse um diálogo com o povo. Não é um diálogo com o povo, você está falando com Deus. Então o Papa Bento XVI diz o seguinte: olha, gente, o ideal seria o quê? Voltarmos à missa versus Deum, ou seja, que o padre celebrasse a missa, né, no momento da oração eucarística, ele estivesse voltado para Deus junto com o povo numa só direção. Na linguagem popular, de costas para o povo, né? Não é de costas para o povo, é de frente para Deus, né? Está entendendo? Porque isso psicologicamente lembra ao padre e ao povo que eles estão falando com o invisível. Agora, é também verdade que o nosso povo já sofreu demais com mudanças nos últimos tempos. Então, o Papa está sugerindo uma via média para que o povo não fique tão traumatizado com tantas mudanças. A via média é o seguinte: que se coloque clara e distintamente um crucifixo na frente do padre, de tal forma que ele celebra a missa diante do crucificado e fique claro para o povo quem é o interlocutor do padre. Entende? Então, que seja um crucifixo grande. Ah, mas atrapalha a visão do povo. Mas fica claro quando o padre ergue os olhos com quem ele está falando. Entende? Então, está de frente para o povo, mas ao mesmo tempo está claro que não está falando com o povo. Então essa é uma via média. Então isso daí, em muitas das nossas igrejas, já pode ser colocado em prática, né? Nós voltarmos a colocar em cima do altar o crucifixo com os
6 castiçais clássicos, como a gente vê o Papa fazer nas suas missas lá em São Pedro. Esse crucifixo pode ser tanto um crucifixo em cima do altar, como pode ser a própria cruz processional, o crucificado que nós levamos na procissão de entrada. Então é colocado ali na frente do altar, na parte central, o padre olhando para a cruz, não é? De tal forma que o sacerdote, no momento da oração eucarística, esteja dirigindo sua prece, sua súplica a Deus. Tá? Claramente haja essa relação, né? Porque, veja, é uma coisa quase que inexplicável como é que eles inventaram essa coisa de celebrar missa voltada para o povo. Porque todos os ritos durante 2000 anos fizeram missa versus Deum. Você vai nos ritos bizantinos, etc., é sempre missa versus Deum. Nós fizemos isso durante séculos. Agora, de repente, essa é novidade. Entende? Que, é claro, é uma visão muito limitada e espiritual e psicologicamente equivocada, porque coloca o homem no centro, quando Deus é que deve estar no centro, não é? Então, isso com relação à oração eucarística. Tá? Depois que se faz a narrativa da ceia, ou seja, a consagração, as 3 orações eucarísticas novas, né? A segunda, a terceira e a quarta, colocam as intercessões. Enquanto o cânon romano, a oração eucarística mais típica do nosso rito, que é o rito romano, ela coloca as intercessões tanto antes como depois da consagração, não é? Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto do cânon romano porque ele confunde as coisas e começa a pedir as coisas antes de Jesus estar presente. Primeiro, vamos lembrar uma coisa: os pedidos não são dirigidos a Jesus. A missa, ela é dirigida a Deus Pai. As orações, 99,9% das orações da missa são dirigidas a Deus Pai. Essa é a forma de rezar. As nossas orações são dirigidas a Deus pelo Filho no Espírito. Jesus disse: quando orardes, dizei Pai Nosso. Então a nossa oração é dirigida ao Pai. Por que isso é importante? Porque vejam só, quando nós rezamos, nós temos do nosso lado, nos ajudando na nossa oração, os 2 paráclitos. Quem são os 2 paráclitos? Jesus e o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo no nosso coração que gera em nós o coração do Filho para que nós possamos dizer Abba, Pai. O Espírito Santo é derramado no nosso coração, esse coração é configurado ao coração de Cristo, e aí a gente consegue dizer Pai Nosso. Então a missa, ela segue essa norma da nossa oração. A nossa oração é dirigida ao Pai. Se você começa a falar com o Pai, depois fala com o Filho, depois fala com o Espírito Santo, fala com Deus, de repente você está aqui sozinho, falando com a Trindade que está lá longe. Mas não é essa a ideia. Deus Pai, que habita em luz inacessível, Ele envia ao mundo o Filho e o Espírito Santo, que são nossos paráclitos, nossos companheiros, nossos advogados, que estão aqui conosco e nos ajudam a rezar. Nós rezamos junto com, ou mais especificamente, nós rezamos ao Pai pelo Filho na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo nos une ao Filho de tal forma que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Não sei se dá para entender essa dinâmica. Isso é muito importante nas orações eucarísticas. As orações eucarísticas são dirigidas ao Pai. Não existe oração eucarística dirigida ao Filho. Então, todas as vezes que na missa você ouvir a palavra Senhor, automaticamente você deve pensar Pai. E não Jesus.